Olá, nesse segundo capítulo iremos abordar um pouco sobre as vulnerabilidades de software e hardware, os diferentes tipos de malwares, ataques como negação de serviço, entre outros conceitos. Antes de tudo, vulnerabilidades são defeitos de software e hardware que, quando expostos, podem ser explorados por usuários mal intencionados. Quando uma vulnerabilidade é conhecida, é chamada de exploit. E um ataque acontece quando se usa um exploit contra uma vulnerabilidade. Assim, é possível ter acesso ao sistema e aos dados armazenados. Com isso, podemos dividir em dois tipos de vulnerabilidade. A vulnerabilidade de software ocorre por erros no código do aplicativo ou do sistema operacional. E para evitar que surjam novas vulnerabilidades, é necessário ter atualizações. Um exemplo disso são aplicativos de sistemas operacionais como Microsoft e Apple, que lançam a todo tempo novas atualizações para proteger seus usuários e evitar que seus dados sejam explorados. A vulnerabilidade hardware ocorre por erros no hardware. Geralmente, essas vulnerabilidades são específicas de acordo com o dispositivo e não são exploradas por tentativas aleatórias. As vulnerabilidades de segurança também podem ser categorizadas. A saturação de buffer ocorre quando os dados são gravados acima do limite do buffer, que são memórias específicas de um aplicativo. Devido à saturação, o aplicativo pode acessar outras áreas da memória e isso pode ocasionar queda no sistema, comprometendo dados ou fornecendo um escalonamento de privilégios. A entrada não validada ocorre com a entrada de dados com conteúdo mal intencionado em programas, fazendo com que o aplicativo se comporte de forma estranha e não funcione corretamente. A condição de corrida ocorre quando a saída de um evento ordenado ou cronometrado não ocorre na ordem ou sincronizado. As deficiências de práticas de segurança ocorrem quando desenvolvedores tentam criar seus próprios algoritmos de segurança e acabam deixando passar algumas vulnerabilidades. Por isso, é recomendável que sejam usadas técnicas de autentificação, autorização e criptografia presentes em bibliotecas de segurança que já foram testadas e verificadas. Problemas no controle de acesso ocorre quando o invasor consegue passar por cima de práticas de controle de acesso, podendo ser físico ou virtual. O controle de acesso serve para evitar que qualquer estranho consiga mexer nos recursos, como um arquivo ou equipamento. Por isso, é importante usar tanto técnicas de criptografia quanto restrições de acesso físico ao computador, por exemplo. Algumas das vulnerabilidades mais comuns são aquelas feitas por malware, que é um software mal intencionado, ou seja, é um código com a intenção de roubar e danificar dados, comprometendo um sistema e ultrapassando os controles de acesso. Iremos listar aqui os 5 principais e mais comuns. O vírus. O vírus é um código executável mal intencionado que é anexado a outros arquivos executáveis, podendo ser programas verdadeiros. Geralmente o vírus precisa ser ativado e pode ter um determinado dia e hora específico. Podem ser tanto inofensivos quanto destrutivos, já que são capazes de alterar e apagar dados e arquivos. Eles são de difícil detecção pelo fato deles se multiplicarem. E podem ser espalhados por meio de entradas USB, compartilhamento de rede ou e-mails, por exemplo. Os worms são códigos maliciosos que se replicam ao explorar de forma independente vulnerabilidades em redes e deixá-las mais lentas. Diferente do vírus, que precisa de um programa, os worms podem ser executados de modo autônomo. Eles precisam de uma infecção inicial. Após isso, eles se multiplicam rapidamente pela rede de forma independente. O cavalo de Troia faz operações mal intencionadas sob o pretexto de uma operação desejada. Esse código malicioso explora os privilégios do usuário que o executa. Muitas vezes são encontrados em arquivos de imagens, arquivos de áudio ou jogos. Diferente do vírus, ele é vinculado aos arquivos não executáveis. O spyware rastreia e espiona o usuário por meio de rastreadores de atividade, coleta de toques de tela e captura de dados. Ele também modifica a configuração para combater as medidas de segurança. Geralmente ele se junta a um software verdadeiro ou em um conjunto de cavalo de Troia. O adware fornece anúncios automaticamente e é frequentemente instalado com algumas versões do software. Às vezes oferece somente anúncios, mas também é comum que o adware venha com spywares. Os sintomas mais comuns de um malware, no geral, são a lentidão ou travamento constantes do computador ou do navegador, aumento no uso da CPU, arquivos sendo modificados ou excluídos, possui arquivos ou programas desconhecidos, programas que se desligam e se reconfiguram sozinhos em e-mails enviados sem o consentimento do usuário,
Além dessas ferramentas mal intencionadas, também existem outros métodos de infiltração. Os ataques de manipulação, como a engenharia social, manipulam as pessoas para realizar ações ou divulgar informações privadas. Um engenheiro social é um indivíduo que utiliza da boa vontade dos outros como artifício de vulnerabilidade. Dentre esses ataques de engenharia social, existe o pretexting, que acontece quando um invasor chama uma pessoa e mente para ela na tentativa de obter acesso a dados confidenciais, como dados pessoais ou financeiros, para confirmar a identidade do usuário. Targeting, que é quando o invasor rapidamente segue uma pessoa autorizada em um local seguro. E o Something for Something ocorre quando o invasor solicita informações pessoais de uma pessoa em troca de algo como presente. A engenharia social também pode servir para a quebra de senhas de acesso ao Wi-Fi. Além disso, existem outras técnicas para descobrir a senha, como os ataques de força bruta, que é quando o invasor tenta adivinhar a senha correta por meio de combinações a partir de uma lista de palavras do dicionário. Também tem o sniffing de rede, que é quando o invasor descobre a senha por meio de captura de pacotes sem criptografias enviadas na rede. E mesmo criptografada, o invasor consegue descobrir usando uma ferramenta de quebra de senhas. A técnica de phishing também é um método de infiltração, que é quando um e-mail falso é enviado com a intenção de parecer verdadeiro, porém contém um link que direciona para um site falso e pede informações pessoais e pode instalar um vírus no computador. O spear phishing é um ataque de phishing altamente direcionado, com o uso de e-mails personalizados para uma pessoa específica. A diferença entre esses dois tipos está no ato de estudar os interesses da vítima para enganá-la. É bastante comum que sejam enviados e-mails promocionais de produtos que a pessoa teria interesse de comprar, por exemplo. Deste modo, ao clicar no link, o malware poderia ser instalado no dispositivo. Outro método de infiltração é explorar vulnerabilidades. A partir de varreduras de computadores, é possível obter informações sobre eles. Após coletar informações sobre o sistema de destino por meio de um scanner de porta ou por engenharia social, o invasor consegue explorar vulnerabilidades específicas e conhecidas. Com isso, o indivíduo consegue usar exploit já existente ou cria um novo para se infiltrar. Uma forma de espionagem mais avançada pela rede e que existe mais qualificação é a Advanced Persistent Threats, também conhecida como APTs. Elas operam contra alvos específicos por meio de uma operação multifase, de longo prazo, furtiva e avançada, sendo possível implantar um malware personalizado que faça funções específicas em um ou vários dos sistemas-alvo e ainda continuar despercebida. Para atacar uma rede, é utilizada a negação de serviços para interromper serviços aos usuários, dispositivos ou aplicações. Existem dois tipos de ataques, os DOS e o DDoS. O DOS possui uma grande quantidade de tráfego, pois a rede ou host recebe uma demanda de dados muito grande que não consegue processar, causando uma transmissão lenta ou falha no dispositivo ou serviço. Ocorre também o envio de pacotes formatados de forma mal intencionada. Dessa forma, o host ou aplicativo de destino não consegue contê-lo, causando lentidão ou falha no dispositivo receptor. Já o ataque DDoS é uma negação de serviço distribuída, semelhante ao DOS, mas a diferença é que provém de várias fontes coordenadas, como uma rede de hosts infectados, botnet. Os hospedeiros infectados, que são controlados por sistemas controladores, são chamados de computadores zumbis. Eles examinam e infectam mais hosts, criando mais zumbis, e assim é possível que o invasor utilize todos eles para direcionar uma sobrecarga em um host ou sistema específico. Tais ataques são um risco, pois além de possuir a facilidade de interromper a comunicação, que causam perda de tempo e dinheiro, os mesmos são simples de conduzir, mesmo que não seja um profissional operando. Um usuário mal intencionado também pode se utilizar de um SEO, que é um mecanismo de busca, como o Google, para obter uma classificação elevada dos resultados de pesquisa e assim direcionar mais pessoas a um site para que possam espetar um malware ou executar engenharia social. Esse processo é conhecido como envenenamento de SEO. Todos esses conceitos e ataques vistos nesse capítulo podem ser tanto aplicados individualmente quanto aplicados em conjunto. Os ataques mistos são justamente o uso de várias técnicas de ataque ao mesmo tempo, podendo ser utilizados, por exemplo, malwares híbridos de spyware, ROMs, spam e esquema de phishing. A junção de malwares torna os mesmos mais complexos e coloca os dados dos usuários em grande risco. Alguns exemplos comuns desses ataques são a junção de mensagens de e-mail de spam ou sites legítimos para distribuir links onde malware ou spyware é secretamente baixado para o computador. Existem muitos worms que são considerados ataques mistos, como é o exemplo do Budbear, Cleanse, Codhead, Slayer e Mindiba. Ao mesmo tempo que as técnicas de invasão e roubo de dados avançam, as formas de segurança devem estar à altura
e, ao menos, utilizar ferramentas para atenuar os danos e assegurar a reputação da empresa. Uma forma de reduzir o impacto é utilizar diversas formas para proteger seus dados, já que nenhum conjunto de práticas de segurança é 100% eficiente. Ainda assim, essas medidas são importantes. Vamos listar aqui as principais. Primeiro, informe o problema, tanto para os funcionários quanto para os clientes. Assim é possível uma operação rápida e também garante a transparência. Seja sincero e responsável se a falha for da empresa. Forneça os detalhes. É importante explicar o motivo da situação e o que ocorreu. Da mesma forma, a empresa deve assumir os custos dos serviços para proteger os dados e evitar que sejam roubados. Analise a situação. É necessário entender o que causou e facilitou a violação. Caso seja necessário, contrate especialistas para pesquisar e informar os detalhes. Explique o que foi aprendido com a investigação para não ocorrer violações semelhantes no futuro. Verifique se todos os sistemas estão limpos, se nenhum backdoor foi instalado e nada mais foi comprometido. Muitas vezes os invasores deixam o backdoor para facilitar futuras invasões. Oriente os funcionários, parceiros e clientes sobre como evitar futuras violações. Bom, por hoje é só isso. Já curta o vídeo, comente suas dúvidas e inscreva-se no canal para ficar por dentro dos próximos assuntos. Até mais!